A mensagem que o profeta Ezequiel disse aos exilados na Babilônia era a mesma mensagem que o profeta Jeremias estava dizendo aos judeus em Jerusalém. Ou seja, que a oportunidade de recuperação havia passado e que a nação havia ultrapassado os limites da paciência de Deus. E nós continuamos acompanhando a história de Israel, lembrando sempre que Deus estava purificando seu povo para o cumprimento do seu plano maior, a vinda do Messias ao mundo. Vamos então para mais um capítulo da nossa série. Ezequiel estava na Babilônia e seus ouvintes mais imediatos eram seus companheiros exilados. Mas é preciso sempre lembrar que na época em que ele falou essa profecia, Jerusalém ainda não havia sido destruída e Judá ainda não havia sido totalmente conquistada. Esta mensagem foi para anunciar o julgamento que estava por vir sobre eles, ou seja, a terceira e última invasão babilônica que devastaria a nação de Judá e sua capital, Jerusalém. Profeticamente, Ezequiel pôde vislumbrar o fim para toda a terra de Israel. Nenhum lugar seria poupado, não restaria nenhuma terra sob o controle das tribos de Israel. Seu tempo de rebelião e idolatria havia chegado ao fim. Os efeitos da invasão dos exércitos da Babilônia foi revelado a Ezequiel. As frases curtas são ditas em sequência como se estivessem na boca de alguém que está observando os dados causados pelos inimigos. O povo enfrentaria o despertar da vingança de Yahvé contra os seus pecados. Seu tempo de alegria nas montanhas, nos seus altares pagãos e de adoração pervertida, estaria acabado. A palavra abominações, usada nos versículos 8 e 9, tem principalmente o sentido de uma idolatria terrível, até mesmo repugnante, e que era o motivo pelo qual a fúria e a ira divina estava vindo sobre eles. Os exilados conheceriam um novo nome de Deus, Yahvé Maquê, o Senhor que castiga. No tempo de Ezequiel, havia falsos profetas que diziam que ainda havia uma esperança, que Deus resgataria Judá e Jerusalém e eles voltariam para a sua terra. Essas mentiras esperançosas tornavam difícil ao povo acreditar que o dia do julgamento realmente viria. Mas veio, e Ezequiel tentou prepará-los para isso. Como um mestre na arte de usar uma linguagem vívida para ajudar o povo a visualizar a verdade, Ezequiel pintou alguns retratos para despertar o interesse deles e, possivelmente, alcançar seus corações. Um deles foi A Vara Floresceu. A palavra floresceu no original é a mesma palavra que descreve o florescimento sobrenatural da vara de Arão, que demonstrou o favor e a aprovação de Deus a Moisés e a Arão. Só que aqui se refere à reprovação de Deus e ao julgamento que viria sobre Jerusalém, que também seria de forma sobrenatural, mas em uma demonstração da ira divina diante do orgulho do seu povo desobediente. Podemos dizer que o dia do julgamento de Jerusalém começou com o florescimento da arrogante Babilônia, a vara do julgamento de Deus. A maldade e os atos violentos dos cidadãos de Judá criaram a necessidade dessa vara de correção. Ezequiel também usou o poder poético e a repetição para assegurar que ninguém escaparia da calamidade que se aproximava. Tanto o comprador quanto o vendedor teriam motivos para lamentar. Afinal, comprar e vender qualquer coisa não teria nenhum sentido diante do desastre total que viria sobre todos eles. De nada adiantaria as atalaias tocarem suas trombetas, pois não haveria um exército de judeus disponível e qualquer resistência seria em vão. Dentro ou fora de Jerusalém, todos experimentariam a calamidade à sua maneira, ninguém escaparia dela. Nos versículos 16 a 18, Ezequiel compara os que tentassem fugir como pombos gemendo nos vales, assustados e sozinhos, tentando se esconder nas montanhas. A frase
todos os joelhos se desfarão em água é um eufemismo para a perda do controle da bexiga em momentos de crise extrema. Ou seja, a urina iria escorrer pelos seus joelhos por causa do horror e da vergonha. Eles se vestiriam de pano de saco e raspariam a cabeça como sinal de tristeza e arrependimento. Estariam fracos e assustados demais, e tudo o que lhes restaria fazer seria entregar-se à misericórdia do Senhor. O julgamento divino afetaria tanto os ricos quanto os pobres. A riqueza dos ricos não lhes traria nenhuma vantagem, assim como ainda hoje não traz vantagens a muitos daqueles que, em seus leitos de morte, já não valorizam suas riquezas. Em momentos assim, a prata e o ouro não podem satisfazer e nem salvar. Deus faria com que toda a riqueza se tornasse como sujeira, imundície para os ricos de Judá e de Jerusalém. Essa sujeira, ou imundície, no sentido original, refere-se à impureza ritual associada à menstruação. Expressa a repulsa que seria sentida não apenas em relação à sua riqueza, mas também em relação às suas joias e aos seus ídolos ricamente adornados. Isso aconteceria porque o povo usou as riquezas com as quais Yahvé o abençoou para promover a idolatria. Portanto, toda a sua riqueza seria dada na mão dos estrangeiros. Deus até anunciou que ladrões saqueariam o seu templo, incluindo o Santo dos Santos. Note que esse julgamento vindouro seria completo, não poupando nem mesmo o templo. Ezequiel recebeu a ordem de realizar um ato simbólico ao fazer uma corrente representando o cativeiro que os aguardava, assim como o profeta Jeremias recebeu a ordem de fazer um jugo e colocar sobre seu pescoço com a mesma mensagem de Ezequiel. Deus usaria uma população mais perversa para punir uma menos perversa. Os judeus tornaram-se maus e pecadores, mas os caldeus eram piores. Alguns dentre os judeus, assustados pelo desastre e confusos pelo rumor, finalmente buscariam uma palavra da parte do Senhor, mas não haveria nenhuma. A oportunidade teria passado. No versículo 27, vemos que Ezequiel reconhece Joaquim como sendo rei e Zedequias, o último rei de Judá, como sendo um príncipe, talvez porque ele tenha sido colocado no trono por Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Deus prometeu julgar o seu povo segundo a conduta e o critério deles mesmos, o que significava que um grande e terrível julgamento estava a caminho. E o capítulo termina com a conhecida frase: "E eles saberão que eu sou o Senhor". A repetição dessa frase 3 vezes neste capítulo reforça que o propósito de Deus não era o extermínio do povo de Israel, mas sim a sua restauração a um relacionamento verdadeiro com ele. Passado pouco mais de um ano, Deus começou a dar para Ezequiel outra série de visões reveladoras e chocantes. A ação sobrenatural de Deus na vida desse profeta será o assunto do nosso próximo encontro aqui no canal Bendito. Até lá!